Olá, povo querido, mais um dia juntos, mais uma semana aqui no nosso encontro com o nosso podcast Cientificamente. Nós temos sempre uma entrevista interessantíssima que vai te ajudar a crescer, que você vai compreender conceitos novos, entender às vezes até impasses que te prendem, que você precisa encontrar saídas. E hoje temos aqui uma grande personalidade, primeiro um amigo, depois uma pessoa que muito tem contribuído para o Brasil nos últimos anos e que tem hoje uma postura de liderança, de influência muito forte na sociedade brasileira. E ele também vai contar sua história, vai contar um pouco da sua trajetória e por que hoje ele tem esse perfil que ele tem, muito influente nas redes sociais, na seara política, enfim. Deltan Dallagnol está aqui conosco para contar um pouco a sua história e a gente sugar o Deltan sobre alguns conceitos da ciência, especialmente sociologia, política, relações humanas, modelos de sociedades que queremos, conflitos desses modelos de sociedades que a gente sente o efeito, mas nem sempre identifica a causa. É muito comum a gente sofrer um efeito, é ruim, não dá para engolir, mas por que de onde está essa coisa amarga? De onde vem isso? Deltan, muito bem-vindo, muito obrigado. Eu sei da sua agenda e do esforço que você fez para estar aqui. Muito obrigado. A honra é minha, a alegria é imensa estar com você de novo, Bispo Rodovalho, com o seu público aqui para conversar sobre assuntos importantes para cristãos que vivem em sociedade, que vivem na polis e que estão automaticamente inseridos na vida política do país. Tantas questões hoje relevantes para nós, tantas questões sobre as quais é importante que a gente seja sal e luz, tantas questões que demandam um posicionamento cristão. Vamos conversar aqui hoje. Beleza. Deltan, a gente se encontrou, você era um dos mais proeminentes procurador do Brasil, numa operação Lava Jato gigante, talvez a mais importante da nossa história. E naquela época, eu até fui um dos causadores da sua... Eu te desafiei, não, mas eu te perguntei, por que você não vem para o lado de cá? Por que você não participa com a gente na questão de transformação política do Brasil? E, de repente, você deixa aquela profissão tão desejada, tão cobiçada, tanta gente, tantos jovens sonhando ser um procurador, sonhando ter aquela figura, aquele papel que você desenvolveu, e você deixa aquela carreira, aquela raia, e vai correr na raia da política e da influência. Explica isso pra gente aqui. Por que detalhadamente isso aconteceu? Bispo, eu lembro como se fosse hoje do nosso encontro lá no Ponte Vecchio, no almoço que a gente teve junto com o Bispo Cirino em Curitiba, em que vocês, como cristãos, como mentores, como líderes espirituais, conversaram comigo e trouxeram a possibilidade de dar esse passo na direção da política para fazer a diferença. O ano era 2017 ou 2018, a gente estava se aproximando da eleição de 2018, e naquela época vocês disseram, olha, você inclusive comentou, olha, eu já fui deputado federal, eu já fui político, e a minha percepção hoje é de que uma pessoa lá vai fazer uma pequena diferença. Mas se a gente entrar com um movimento maior de transformação, eu me animo a me candidatar. Mas tem que ser uma coisa conjunta, uma coisa coletiva, para a gente poder fazer uma diferença conjunta. E naquele momento eu orei, eu refleti e eu entendi que onde eu poderia oferecer o meu melhor para a sociedade naquele momento era na Lava Jato. Por quê? Afinal de contas, nós estávamos pela primeira vez na história rompendo a impunidade dos grandes corruptos, colocando bandido atrás de bandido que nos roubava há décadas na cadeia. A gente estava recuperando bilhões como nunca se recuperou na história. A regra no Brasil é você não recuperar um centavo. A regra é a impunidade dos colarinhos brancos. E a gente estava conseguindo romper tudo aquilo. Então, naquele momento, debaixo de oração e reflexão, eu entendi que o melhor modo de eu empregar os meus talentos a serviço de Deus e das pessoas, a serviço dos reinos, era por meio da minha função como procurador da República. Afinal de contas, a gente estava conseguindo avançar muito. Depois daquela conversa, contudo, nos anos que se seguiram, a partir de 2019 especificamente, a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal, de votações do Congresso Nacional, a Lava Jato passou a ser triturada, esvaziada.
acabaram com a prisão em segunda instância, tiraram os casos de corrupção da Justiça Federal, onde estava funcionando, mandaram para a Justiça Eleitoral, fizeram mudanças na lei de improbidade administrativa, que era um importante instrumento de combate à corrupção, que lançaram ela por terra, passaram a destruir condenações, livraram Lula, passaram inclusive a perseguir quem combateu a corrupção. E aí chegou a um momento, num domingo, lá por setembro de 2021, em que eu recebi uma ligação que me desafiava a dar um passo na direção da política. E eu passei a refletir e orar mais uma vez. E a percepção que eu tive naquele momento é de que a única trincheira, a partir daquele momento, que a gente poderia lutar pelo que a gente acredita, seguir lutando, era a trincheira da política. Mas, como se disse, era muito desconfortável sair. Eu tinha várias razões para dizer não. Eu tinha uma carreira bastante cobiçada, um cargo que é um dos melhores remunerados do funcionalismo público do país. Eu tinha uma carreira consolidada de 18 anos lutando por justiça, me realizava naquilo e naquele cargo eu tinha estabilidade financeira da minha família. Tinha inclusive uma perspectiva de aposentadoria integral. Fui o último concurso a entrar com uma perspectiva de aposentadoria integral. Mas o que guiou a minha reflexão foi uma parábola que Jesus contou, bispo, que foi a parábola exatamente dos talentos, que tem duas mensagens centrais. Todo mundo aqui vai lembrar, mas é bom a gente recordar uns pontos centrais dessa parábola. Um senhor vai viajar e deixa 3 servos encarregados de talentos. Um com 5, um com 2, um com 1. Depois de um tempo ele volta, o que tinha 5 e 2 multiplicaram os talentos. E aquele senhor reconhece, servos bons, fiéis, foram fiéis sobre o pouco, sejam colocados sobre o muito, venham e partilhem da alegria do seu senhor. Contudo, aquele último servo, o terceiro, voltou com o único talento que ele recebeu na mão, dizendo, olha, eu enterrei, eu sei que o senhor é um senhor severo, que junta que colhe onde não planta, que junta onde não semeia, e por isso eu enterrei, está aqui de volta o talento. E aquele senhor olhou para aquele servo e disse, servo mau e servo negligente. E olha a providência, seja julgado onde há choro e ranger de dentes. Essa mensagem nos traz 2 lições vitais para nós como cristãos. A primeira lição de vida é, nós seremos julgados pelo que nós fazemos com os talentos que nós recebemos de Deus. E a segunda é, se nós queremos fazer o melhor com os talentos, a gente deve estar disposto a dar passos de fé, a tomar decisões de risco, a sair da nossa zona de conforto. E naquele momento, a partir do apoio da sociedade que nós já tínhamos desenvolvido ao longo da Lava Jato, a partir de toda a destruição da Lava Jato que vinha acontecendo, entendendo que onde a gente precisava fazer a diferença a partir daquele momento era no Congresso Nacional, eu e a minha esposa, como família, a gente deu uma decisão de dar um passo para fora. A minha esposa olhou para mim e disse, meu amor, a gente pode ter que vender nossos bens, mudar nosso padrão de vida, mas vamos viver no centro da vontade de Deus para a nossa vida, fazendo o nosso melhor em amor a Deus e amor às pessoas. Uau, que decisão difícil, que decisão valente da sua esposa. É muito importante você falar que essa decisão veio dela. Atenção, mulheres, olha isso aí, ó. Isso aí. Como é que o marido vai tomar uma posição de risco sem que a esposa não concorde, não respalde? Olha a importância de você ter uma esposa alinhada, uma mulher de Deus, uma mulher de joelhos no chão, de consciência do chamado e do propósito. Isso é maravilhoso. Bispo, você tem toda a razão, porque nós, como maridos, a gente se sente provedor do lar. Não só liderança espiritual, mas provedor do lar. A responsabilidade, né? Aliás, é a primeira. Que sentido você tem sair lá fora ganhando tudo no sentido de fazer fama, tá? Mas você está machucando e quebrando a sua família? Exatamente. Isso é desproporcional, correto? Exatamente, faz parte do nosso mandato, né? Do nosso mandato social de Deus, dado lá em Gênesis, a gente cuidar da família e com das prioridade. Pessoas ao redor. Exatamente. Inclusive com prioridade. Primeiro a minha família, depois a esposa, os filhos, depois, daí sucessivamente, a sociedade, etc. Então, e deixa eu só complementar, bispo. Sabe o que tornou essa decisão mais difícil? A minha terceira filha ela é autista. E se acontecesse qualquer coisa conosco ao longo da vida, ela teria uma pensão vitalícia, eu estando no Ministério Público. Então, eu sair do Ministério Público exigia um compromisso de a gente buscar ter uma estrutura financeira que pudesse sustentar ela, uma vez que a gente não pudesse prover por ela. Claro. Fazer um seguro de vida, Claro. fazer uma economia para reservar um valor, para cuidar do futuro dela. E então envolvia uma decisão grande de risco ali. É muito mais complicado do que se parece. Isso, é bem mais complicado. E como você disse, se você não tem a sua esposa do seu lado dizendo vai, faça o que precisa ser feito,
você não vai ter paz, você não vai conseguir caminhar cheio, caminhar com a força que você precisa para você fazer o que você precisa fazer. Não tem. Tenho dúvida disso. Você não tem segurança interior, porque a vontade de Deus, ela se manifesta também pelo alinhamento com a sua esposa e você, e depois seus filhos, e por meio da providência de Deus, das circunstâncias, para apresentar o respaldo. Você precisa ter uma fortaleza. Todo mundo na vida precisa ter uma fortaleza. E nossas fortalezas são nossa família, nossa casa e a igreja. Quando você tem uma fortaleza, na hora que você é ferido, Davi voltava para a fortaleza. Todas as batalhas de Davi, quando ele enfrentava gigantes, em que ele tinha riscos reais de vida, ele voltava para a fortaleza e lá ele se recompunha, lá ele se fortalecia. Lá, muito bom, muito, muito interessante. E deu certo com a sua filha. Vocês encontraram esse modelo para que dá proteção e te deu segurança. Sim, e naquele momento a gente não sabia ainda como que ela ia evoluir nessa condição. Porque o autismo, ele vai ter diferentes manifestações e desenvolvimentos em diferentes crianças. E pela graça de Deus, ela hoje está super desenvolvida, ela frequenta uma escola normal com outras crianças, sem a necessidade de um assistente terapêutico ao lado. Mas como uma cautela, né, a gente tem sempre buscado dentro da nossa vida financeira viver abaixo do que a nossa renda permitiria para que a gente possa sempre ter uma reserva pensando não só na nossa aposentadoria, mas pensando especialmente nela. Esse é um compromisso que, como você disse, a gente precisa ter como provedor, como líder da nossa casa, com a nossa família. E sabe, é excelente tocar nesse ponto, porque tanta gente vai para a política com os pés de barro. E o pior, às vezes vai até, inclusive, com discursos de moralidade, né? Mas o pé está completamente de barro, cara. Você está maluco? Estrutura familiar não existe, a pessoa tem lá um monte de questionamentos do passado, o pé é de barro. Lembra da parábola de Daniel com o gigante de pé de barro? Que era o Império Babilônico. E Deus e Daniel vê uma pedra saindo sem ser por mãos humanas, e ela bate naqueles pés, e ele era de aço, ferro, na cabeça de ouro. Tudo era perfeito, só os pés que eram de barro. E hoje nós temos isso, que eu acho muito importante a gente falar para a geração nova. Se tu quer ir para a missão, para a guerra, vá, mas vá consciente onde você está. A primeira sabedoria é analisar você mesmo. Você tem condição de entrar nessa guerra ou não? Por exemplo, eu já falei para vários amigos, ao contraponto total do que eu te falei, não vai para a política, você não tem estrutura, eu conheço aquilo. A hora que você chegar lá, vai ser até um ponto negativo para a igreja. É muito ruim um escândalo com uma pessoa que se diz pastor, bispo, líder. É horrível no ponto de vista da vida natural, eclesiástica, mas isso é exponenciado ao extremo dentro da política. Assim, você me lembrou de uma visão, um modo de a gente ver a vida que são como se a gente tivesse círculos concêntricos. É uma visão que foi desenvolvida por uma pessoa chamada Ernest Mosley. E a ideia é, a nossa vida é como se fosse uma sequência de círculos concêntricos. Mais para dentro a gente tem ali a nossa vida espiritual com Deus, a nossa saúde, a relação em seguida com a família, com os filhos, depois a relação com a igreja, depois a relação com a comunidade, trabalho, né? E você vai expandindo esses círculos. Quanto mais para fora você vai nos círculos, é mais visível o que você faz. Perfeito. Quanto mais para dentro, é menos visível. Perfeito. A tua vida, ninguém fica sabendo, perguntando todo dia se você está cuidando da tua vida espiritual, se você fez devocional hoje, se você está cuidando da tua família, da tua esposa, se você fez exercício físico, ninguém vai ficar te indagando. Agora, as outras atividades mais externas, as pessoas veem. Contudo, os círculos internos são mais importantes do que os círculos externos. Uau. E mais, se você não investir o tempo adequado nos círculos internos, você tende a perceber quando é tarde demais para você evitar as consequências. Eles não reclamam imediatamente quando você negligencia eles. Diferente dos externos. Se você não vai trabalhar, alguém vai reclamar com você. Se você não vai para a escola, alguém vai reclamar com você. Vai acontecer alguma coisa. Então, os círculos externos, eles demandam mais atenção imediatamente e a gente tende a não negligenciar. Mas se você negligencia os internos,
eles tendem a ter efeitos muito drásticos e quando você percebe, muitas vezes é tarde para você evitá-los. Seja um divórcio porque você não deu atenção para a esposa, seja um filho que se desvia, seja o que for. Então eu tenho mantido, bispo, alguns compromissos muito firmes comigo. Eu já vinha seguindo uma rotina de disciplinas espirituais pela manhã, desde há um bom tempo atrás. E aí, quando eu fui para aquele movimento Legendários, o pessoal sobe a montanha, não sei se você acompanha. Conheço. Hoje está muito famoso, né? E quando eu participei desse movimento, eu tomei uma decisão lá. Eu tomei a decisão de que eu não delegaria a criação dos meus filhos, nem para a escola, nem para a igreja. Eu, sim, mandaria eles para a escola e para a igreja, mas a responsabilidade é minha. E eu acompanharia o que eles aprendem nos dois lugares e mais, eu ensinaria a eles com tempo de mentoria aos domingos. E aí eu passei a não só acompanhar, eu tenho um checklist lá de umas 10 coisas que eu acompanho se eles fizeram todos os dias. Eles vão preenchendo com checklist todo dia se eles fizeram ou não, envolvendo devocional, leitura de um livro normal. Na reunião de domingo com eles, você checa esses pontos. Exatamente. Eu separo uma meia hora com cada um deles no domingo. E aí eu checo esses pontos. E depois de checar, eu faço um ensinamento, ensino alguma coisa para eles. Que legal. Eu posso ensinar sobre Deus, sobre cristianismo, sobre ideologias, sobre direita, esquerda, política, sobre comunicação. Ensino sobre comunicação não violenta, sobre como resolver conflitos, liderança, negociação. E eu dou livros para eles lerem. Então, o Thomas... Que idade tem eles? A Luísa, ela tem 9, o Thomas tem 11. Eles já fazem esses livros mais densos. E a Sofia, que aí não dá para aplicar a mesma ideia ainda inteiramente, hoje ela tem 6 anos. E o Thomas leu, só esse ano, ele leu livros como Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tudo começou, na verdade, com o livro Mais que um Carpinteiro, porque um dia ele me manifestou dúvidas sobre a existência de Deus. Esse foi o primeiro que eu pedi para ele ler. Ele leu esse, a gente revisou junto. Depois ele leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Leu o livro Garra, que é um livro muito famoso hoje, muito bacana, que tem ensinamentos muito legais. Agora ele leu recentemente o livro Hábitos Atômicos. Uau, ele leu Hábitos Atômicos? Leu, Meu do James Deus. Clear. Livro muito bom também. E, então, ele está lendo uma série, leu também um livro, Como Chegar ao Sim, um livro de negociação. Gente. E ele está fazendo, inclusive, vídeo no meu canal do YouTube, pessoal. Se você quiser conferir ele traz, depois ele lê, ele traz um resumo, faz um vídeo comigo. No seu canal? Tá no canal nosso do YouTube lá. Olha aí, galera, vai lá. Até para você tirar ideias para os seus filhos, como fazer isso com os seus kids. Isso. Maravilhoso programa de relacionamento pai e filhos para formação conceitual, para abastecimento emocional, porque aí conversa, brinca, ri, discorda, concorda, quer dizer, há uma sincronia afetiva muito grande que flui disso aí tudo, né, Deltan? Assim. Maravilhoso. Deltan, vamos falar um pouco sobre modelos de sociedade. Para onde essa sociedade atual nossa, judaica, cristã, está caminhando? Ou melhor, tem toda uma... Existe realmente um movimento organizado para repaginar nosso mundo, ou isso é teoria da conspiração, isso é sonho? Como é que você vê esse momento estranho que estamos vivendo? Rodovalho, o Francis Schaeffer, lá em 1979, 1980, nos Estados Unidos, ele escreveu um livro chamado Manifesto Cristão. E lá ele já acusava um grande problema que acontecia, uma mudança de rumo, em que a sociedade de base judaico-cristã estava ficando de lado e a sociedade estava abraçando uma visão de mundo humanista e hedonista. Diferente da visão de mundo judaico-cristã, em que Deus é o centro, em que existem verdades e regras objetivas, na visão humanista, o homem é a régua de tudo. E quando o homem é a régua de tudo, depende. O que você pensa? O que é verdade para você? A verdade passa a ser subjetiva. E além de humanista, além de ter o homem como a régua, a medida de todas as coisas, uma visão de mundo hedonista, de busca de prazeres, de busca de cuidar do próprio umbigo. E aí, como manifestação disso, ele já falava, olha, em razão disso, a gente tem visto uma série de problemas surgirem na nossa sociedade, dentre eles a própria admissão do aborto, que tinha acontecido lá na década de 70, na decisão Roe versus Wade. E aí ele trouxe a seguinte reflexão, ele disse, onde estávamos nós, cristãos, onde estávamos nós, igreja? Será que nós não falhamos no nosso papel de tocar as trombetas diante da deterioração moral da nossa sociedade? E essa é uma questão que a gente pode trazer para o momento presente. Porque essa deterioração que ele via continua existindo.
Veja, no Brasil... Piorou. No Brasil, claro. Olha as agendas woke que está aí. Exato. Aborto, ideologia de gênero. Exato. Fala um pouquinho dessa relação, dessa decisão. Porque isso foi uma decisão, parece que filosófica, ou sociológica, pelo menos. E daí foi... Ela desagou em uma série de coisas pontuais. Sim, sim. A gente tem uma série de problemas são manifestação disso. Deixa eu mencionar rapidamente esses problemas, depois a gente pode abordar com mais calma e aí trazer como manifestação, digamos, de uma raiz comum esses problemas. Bom, a gente tem hoje descriminalização do aborto avançando forte no Brasil. Perfeito. Descriminalização das drogas. Legalização de cassinos, jogos de azar. Com uma série de efeitos sobre a família. A gente tem doutrinação ideológica das crianças. Uma visão totalizante de Estado que está se imiscuindo na família. Um enfraquecimento da família, a comunidade de decisão social. A gente tem criminalidade se expandindo, impunidade se expandindo, numa visão de que o criminoso é vítima da sociedade, Perfeito. que tira o livre-arbítrio, tira a visão de liberdade e de responsabilidade. Correto. A gente vê a corrupção se espalhando, violando mandamentos básicos também de visão bíblica. Nós vemos a liberdade de expressão sendo arruinada, sendo esvaziada no nosso país por uma série de decisões judiciais. Vemos um poder avançando sobre outros poderes com uma agenda woke progressista. A gente vê a liberdade de expressão religiosa sob ameaça. São vários problemas, cada um deles a gente pode falar horas deles, a gente pode depois abordar cada um deles. Agora, todos esses problemas refletem uma mudança social que vem acontecendo de um abandono da nossa base judaico-cristã, abraçando um hedonismo, abraçando um progressismo, uma visão de mundo de um liberalismo ideológico, que quando a gente fala de liberalismo, tem diferentes modos de você entender o liberalismo. Uma coisa é você defender a liberdade. Nisso, todos nós temos que ser liberais. Perfeito. Aí o liberalismo representa a luta contra a tirania, contra a opressão estatal, e ela foi expressada já desde a Magna Carta, em 1215, com o constitucionalismo inglês. Ela foi expressada ao longo da história com uma série de movimentos, de lutas, de batalhas pelas liberdades. E daí surgiram importantes conquistas. Direitos humanos, tripartição de poderes, separação dos poderes do Estado, Estado laico e uma série de conquistas trazidas a partir dessa luta de um liberalismo, vamos dizer, político, de um movimento histórico. Agora tem outro sentido de liberalismo, que é o liberalismo teórico, o liberalismo que vê o indivíduo como a unidade básica da sociedade, que ele é atomista, que ele fragmenta a sociedade e coloca o centro em cima do indivíduo. E aqui a gente tem duas vertentes. Uma vertente de você ver essa luta como uma luta por liberdade individual, mas tem uma outra vertente que vai dizer o seguinte: a única constrição que pode existir sobre o indivíduo é a lei. E se a única constrição que pode existir sobre o indivíduo é a lei, a gente tem que acabar com as entidades ou instâncias intermediárias entre o indivíduo e o Estado. Essa visão, ela passa a ver, que é a visão progressista, ela passa a ver igreja, família, ela passa a ver associações como entidades opressoras. Por quê? Porque essas entidades elas têm regras. Regras sociais, regras de convivência. Você nasce numa família... Que altera o comportamento. Que altera o comportamento, que influenciam. Perfeito. E aí, essa visão progressista, com o objetivo de libertar o indivíduo de todas as amarras, quer destruir essas instâncias intermediárias. Afinal de contas, a única construção sobre o comportamento deve ser a lei. A liberdade deve ser assegurada ao máximo. E essas instâncias, elas moldam o comportamento e não são lei. A única entidade legítima para limitar o comportamento, para moldar, seria o Estado por meio do Congresso Nacional. Então, essa visão ela busca enfraquecer as instâncias intermediárias e isso gera uma anomia, uma falta de regras. E aí, os comportamentos passam a se desviar. E as pessoas passam a não ter freios, porque você gera uma falta de regramento social das regras que vêm da família, da sociedade, da igreja. E valores interiores. Exatamente, você gera uma anomia. E aí qual é a solução que eles dão? Dar superpoderes para o Estado. Um Estado hipertrofiado, que aí vai entrar na família, que aí vai entrar na igreja, aí vai entrar na escola, vai ter doutrinação ideológica e passa a entrar nas várias
nas várias esferas do indivíduo. Quando, na verdade, todo o movimento liberal queria justamente o contrário, que era limitar o poder do Estado. Veja a contradição dessa visão progressista liberal. E isso contraria a visão cristã. Qual é a visão cristã dessa história? Tem duas vertentes da visão cristã. Uma vertente é a católica, a outra é a protestante, mas as duas chegam no mesmo ponto, têm a mesma ideia. As duas têm a ideia de que a sociedade ela não se confunde com o Estado. O Estado é um dos aspectos da sociedade. Ele não é um ser onipotente, ele não é uma panaceia, uma solução para todos os males. Perfeito. E partindo disso, a doutrina católica vai dizer o seguinte: você tem o indivíduo, você tem aí a família, clubes, associações, você tem uma série de instâncias intermediárias entre o indivíduo e o Estado. Para a visão católica, acima do Estado estaria a Igreja e acima estaria Deus, com soberania sobre tudo. E aí, em cima dessa visão, eles trazem a ideia do princípio da subsidiariedade. E a ideia é a seguinte: uma instância, qualquer uma dessas instâncias, não pode realizar aquilo que a instância abaixo é capaz de fazer, sob pena de você suprimir o desenvolvimento da instância inferior. Por exemplo, você que é pai, se você realizar tudo o que o teu filho pede, você vai continuar dando comida na boca para ele até os 18 anos e ele não vai se desenvolver. Então, o Papa Pio XI, o Papa Pio XII, eles trazem a ideia de que a ingerência de uma instância superior numa inferior é uma tirania, é uma injustiça, é uma opressão, é errada. Distorção. É uma distorção. Então, você deve dar autonomia e a instância superior só entra de modo subsidiário quando a inferior não consegue resolver seus problemas. Então, quando o indivíduo não consegue resolver o seu problema, apela para a família. Quando não consegue, apela para uma associação, para a igreja. Quando não consegue, apela para uma outra comunidade. Quando não consegue, aí vai apelar para o Estado. Isso afasta a ideia de paternalismo. Então, essa é uma visão. E lá em cima, acima de tudo, estaria Deus. Sim. Visão protestante, ela se desenvolveu a partir do Kuyper, especialmente ali na Holanda. O Kuyper é um grande estadista, teólogo cristão, fundou a Universidade Livre de Amsterdã. E o Kuyper ele desenvolveu a seguinte visão. Numa sociedade existem várias esferas. A esfera da família, a esfera da educação, das universidades, a esfera dos clubes, a esfera do esporte, a esfera disso, a esfera daquilo, a esfera da culinária. Cada esfera, cada assunto, cada tema tem sua própria esfera. E cada esfera é soberana para tomar decisões sobre os seus assuntos, estando subordinada diretamente a Deus. Então, seria Deus em cima e todas as outras esferas embaixo, inclusive a esfera da igreja. Interessante. A esfera da igreja, a esfera da família, elas separadas. Claro que pode ter uma interação, uma coordenação, mas cada esfera tem a última palavra debaixo da soberania de Deus para decidir os seus próprios temas. Então veja que essas duas visões, elas limitam o poder do Estado, elas são contra uma visão totalizante de Estado, que é a visão da esquerda progressista, em que o Estado abole as instâncias intermediárias, manda no indivíduo e se torna o senhor todo-poderoso da nossa sociedade. Perfeito, perfeito. Nós estamos vivendo isso, nós estamos sentindo esse avanço dessa agenda woke, dessa agenda, essa visão de mundo, tentando repaginar a nossa sociedade. E a gente sente isso muito nas escolas com os filhos. A professora deu uma aula sobre ideologia de gênero e tal. Quer dizer, ou você, como ex-procurador, uma das grandes soluções, saídas que a gente orienta vai na justiça e protege teu filho. Vai para a justiça. Se a escola está avançando o sinal além do que deveria, o que você tem planejado para ensinar as famílias a se protegerem enquanto nós estamos nessa luta política aqui? Porque a gente luta do ponto de vista com o voto para tentar mudar o projeto de governo, porque ele é pontual, muda segundo o presidente que tiver ali, né? Ele ganhou, então ele se sente no direito de implantar aquilo que ele, entre aspas, pôs à sociedade, e a sociedade optou por aquele modelo. Mas o que nós podemos fazer para proteger nossos filhos cristãos enquanto isso tudo ainda está sendo desenvolvido ou desenrolado? A gente precisa assumir a responsabilidade pela educação dos nossos filhos, Perfeito. Pelo mentoreamento deles. Perfeito. A gente precisa assumir a responsabilidade como cidadãos de atuar na esfera política para evitar que o Estado Sim.
use escolas para impor ideologias às nossas crianças. A gente precisa mais. Como se faz esse ponto 2? É importante. Esse 2 é por meio da política, especialmente no Congresso Nacional. E isso aqui se relaciona com outra coisa, porque não é só pela escola que a ideologia woke é enfiada goela abaixo das nossas crianças. É por meio das redes sociais, é por meio de projetos como aquele projeto que quiseram passar, que foi apelidado de PL da Globo, que é obrigar entidades de streaming a colocar na sua capa projetos culturais, filmes da agenda woke, por exemplo. E a obrigar a colocar, a prestigiar, inclusive com recursos investidos, projetos de cunho progressista. Ou seja, tudo isso, existe uma batalha cultural. A escola é um dos ambientes dessa batalha. A internet é outra. A gente teve o projeto das fake news, que foi chamado de projeto da censura, que, na verdade, na versão original, ele buscava constituir um órgão governamental que ia influenciar a internet, as redes sociais, inclusive em favor de agendas progressistas, de agendas woke. O projeto original previa isso, tá? Não o original que veio do Senado, o original proposto pelo Orlando Silva lá na Câmara dos Deputados, contra o qual a gente gritou e que a gente conseguiu barrar com o apoio da sociedade. Então existem vários lugares aqui em que se quer impor isso. E de onde que vem essa agenda woke para as pessoas entenderem do que a gente está falando? Lembra que a gente acabou de falar que, numa visão progressista de mundo, se quer destruir as instâncias intermediárias em prol de uma liberdade. Quando a gente, a partir de uma visão cristã conservadora, a gente vê uma extrema importância nas regras que vêm da religião, nas regras que vêm da Bíblia, nas regras que vêm da família, nos costumes e nas tradições que moldam o comportamento e que permitem criar um ambiente saudável para o exercício da liberdade com responsabilidade. Essa, aliás, é a visão conservadora, não é só a visão cristã. Formam indivíduos saudáveis, mais felizes, responsáveis, capazes de contribuir para uma sociedade organizada e produtiva e para o bem de todos. Exato, não basta você dar liberdade para as pessoas, a pessoa tem que ter liberdade atrelada a deveres e responsabilidades. E o Estado, na legislação, não vai conseguir esgotar as possibilidades de exercício de responsável da liberdade. Por isso que existem regras aí familiares, regras do que for, que moldam o nosso comportamento humano. Mas aí, voltando agora para o woke. De onde que vem essa ideia do woke? O woke, ele partiu do marxismo, que era o marxismo original, vamos chamar de marxismo 1.0. O marxismo dizia que a sociedade é uma luta de classes entre opressores capitalistas e oprimidos trabalhadores. E o sistema de opressão era o capitalismo. Isso foi adaptado a partir da escola de Frankfurt para um marxismo que é chamado de marxismo cultural, neomarxismo. 2.0. Marxismo 2.0. 2.0. E aí, veja só o que mudou. Eles continuam a ver a sociedade como uma guerra entre opressores e oprimidos. Então, o marido é o opressor da esposa, o marido é o opressor da família, da criança. A igreja é a opressora do indivíduo que está lá dentro. Faz uma manipulação ideológica das pessoas. É o ópio do povo, a igreja. Aí vê o branco, opressor do negro. O hétero, heteronormatividade, opressão do não hétero. E por aí vai. Então veja que eles continuam com uma ideia de que existem opressores e oprimidos. E aí existem sistemas de opressão. Então, vamos colocar aí 3 grandes sistemas de opressão na agenda woke. Primeiro sistema de opressão seria o tal do racismo estrutural. Colocaria os brancos contra os negros. Segunda, modo de opressão, cultura judaico-cristã. Seria a opressão dos heteronormativos, dos héteros, contra a heteronormatividade, né? E a cultura judaico-cristã seria opressora no campo da sexualidade das pessoas que não são binárias, eu não sei nem LGBTQIA+, sopa de letrinhas, tá? Terceiro campo de opressão seria, o sistema de opressão agora se chamaria patriarcado. E seria a opressão do homem contra a mulher, contra as crianças e por aí vai. Então, eles passam a ver essas instâncias, igreja, etc., como eu disse, como instâncias de opressão e passam a lutar contra essas instâncias de opressão. E eles levam esse discurso ao limite e passam a defender uma luta em que praticamente aí, fins justificam meios, não existem limites. Eles veem a sociedade como uma disputa de poder, tudo é disputa de poder, e aí eles desenvolvem conceitos autoritários, como lugar de fala. Você não pode falar porque você não é negro. Então eles jogam uma cartada em cima de você e silenciam você. Não sei se você acompanhou recentemente agora na Globo News um debate em que a Sandra Coutinho estava conversando com o Demetrio Magnoli e estava falando sobre a eleição americana. E ela disse, olha, muita gente não vai votar na Câmara só porque ela é uma mulher.
E aí... eu vi isso. O Demétrio... Eu vi. O Demétrio ficou desconfortável e falou, não, peraí. E aí ela disse assim, não, eu tô falando do meu lugar de fala. Jogou essa cartada nele como se ele não pudesse dar opinião. Ele falou, peraí, eu também tenho lugar de fala, sou cientista político, eu comento sobre política em relação a todo mundo, inclusive quando a política é uma mulher. E aí ela pega e fala, e dá uma outra cartada, ela fala, você tá me mansplaining, que é outra palavra usada nessa agenda woke para dizer que o homem muitas vezes fica dando explicações para a mulher de coisas que ela já sabe ou sabe até mais do que ele. Mas isso não acontece só com mulheres, isso acontece com todo mundo. Quantas vezes, bispo, alguém foi te explicar alguma coisa que você já sabia? Várias coisas que eu estou falando aqui, que a gente está conversando, você já sabe também. E a gente está falando aqui com mais gente, mas várias vezes na relação privada, a gente escuta com educação coisas que a gente já sabia. E aí ela jogou essa outra cartada. Eles passam a usar nas relações de poder instrumentos teóricos para silenciar as pessoas. É uma agenda autoritária essa agenda woke. Então, os nossos filhos eles estão submetidos a isso na sociedade, em diferentes vertentes. E nós temos que assumir a responsabilidade na criação deles e nós precisamos, como cidadãos, atuar para evitar que essa agenda, que não é uma visão de justiça cristã, essa visão woke, ela divide a sociedade, ela fragmenta. Até na esquerda tem muita gente que critica isso. Por quê? Porque aí você perde uma visão de sociedade. Sim. Você passa a lutar como eles lutam. Abre lá a página dos democratas americanos, que é a esquerda americana. Eles têm um projeto de país para negros, um projeto de país para não binários, LGBTQIA+. Eles têm um projeto de país para pessoas que são indígenas, um projeto de país. Tem lá umas 16 opções de projeto de país. Você perde a noção de você construir um país para o futuro. E agora a eleição do Trump foi uma reação a tudo isso. Porque aí esses caras da agenda woke, eles classificam a gente como crentelhos, como crentes chatos, classificam a gente como homofóbicos, como racistas, como se você falar um criado mudo, criado negro, coitado de você vai ser classificado como racista. Esse wokeismo é classificado por muita gente como uma verdadeira religião, porque toda a base deles, essa base que eu falei do marxismo cultural, é uma base em cima de teorias críticas, de hipóteses, de crenças, de teses. Não é fato, eles não são científicos. Eles são uma religião e eles abandonam a cientificidade para abraçar esse wokeismo. E esse wokeismo hoje dominou faculdades. E uma coisa importante, se o teu filho vai para a faculdade, um dos maiores lugares que a gente perde os nossos jovens que se desviam é exatamente nas universidades, porque eles entram lá e tem toda essa agenda woke, progressista, de justiça social, que é cool, e muita gente se perde, se desvia. Sim, perfeito. E por isso a gente está lançando um curso para cristãos, um curso desenvolvido a muitas mãos, Bispo Rodovalho, com 48 grandes especialistas do país, nos vários temas que envolvem todos os sistemas do wokeismo. De quê? Um curso de visão cristã de mundo. É um curso sem fins lucrativos. Depois pode deixar na descrição, se você permitir, aqui no podcast, um link para você fazer a tua pré-inscrição. É sem fins lucrativos e ele tem por objetivo levar ensinamentos para o cristão de banco de igreja sobre todos esses temas. Então, racismo de uma perspectiva bíblica cristã. Ótimo. Relação homem e mulher de uma perspectiva bíblica cristã. Combate à corrupção numa perspectiva bíblica cristã, luta pelas liberdades de uma perspectiva bíblica cristã, ideologia de gênero, doutrinação escolar, todos esses temas e muito mais. Relação entre Estado e sociedade, laicidade, laicismo, ideologias, capitalismo, socialismo, etc., a partir de uma cosmovisão bíblica cristã. Show. Tudo isso vocês vão encontrar lá. Show. E você vai colocar... Nós podemos inserir o link? Bora, com certeza. Já está disponível? Já está disponível a pré-inscrição. Vai ser lançado agora em novembro. Show. Aliás, eu sinto muita falta disso no nosso segmento. Por exemplo, nós não temos um curso de formação política na nossa visão cristã. Não temos. Um menino de 16, 17 anos, eu gostaria tanto um dia de ser um deputado, é legítimo, é bonitinho. Se o pai e a sua família o apoia, a melhor coisa do mundo seria que ele começasse a ser introduzido nessa batalha, inclusive lá quando ele ainda está no segundo grau, quando ele está na escola, no começo da faculdade. Quer dizer, ele vai começar a entender a linguagem desses dois mundos e viver. É maravilhoso. Eu vou ser um dos grandes divulgadores do seu curso. Que legal. Então, ele é um projeto coletivo. Sim, você acabou de se tornar sócio dele, porque a gente está vendo assim, todo mundo que vai se unindo vai se tornando sócio, ele não tem dono. E você mencionou até da falta de um curso de ciência política para cristãos. E os cristãos estão lutando para preencher essas brechas. Sim. Sabe que o Sérgio Queiroz, que ele é procurador
Sim, da Fazenda Nacional, pastor, líder de uma série de cientistas da sociedade. Gente, foi, inclusive, agora candidato a vice-prefeito. Perderam por pouco lá, ficaram em segundo lugar. E lá em João Pessoa, na Paraíba, ele, dentro da faculdade que eles criaram, também eles fundaram, eles lá têm uma série de projetos, né? Um deles é a faculdade deles. Tem uma escola também bilíngue, uma escola toda em cima de virtudes. Eu entrei lá, que maravilha, que exemplo, que ser sal e luz, que exemplo que ele é de vida. E nessa faculdade eles acabaram de lançar um curso de ciência política, a partir de uma cosmovisão, ainda uma visão de mundo cristã. Olha, muito bom. Faculdade Cidade Viva, para quem tiver interesse. Cidade Viva, perfeito. Outra coisa que eu queria, e já acho que nós temos uma restrição de tempo aqui na agenda hoje, neste bate-papo, depois eu espero você poder voltar até para a gente discutir um pouco mais aqui. Tem bastante coisa, né? Tem muita coisa, muita coisa. Mas eu queria que você falasse um pouco, Deltan, antes de falar sobre o que você espera, como nós podemos lutar pelo Brasil. Nós falamos sobre proteger os filhos, a família, agora proteger o Brasil, proteger aí. A gente vê o que os Estados Unidos fez agora na eleição do Trump. Os Estados Unidos delegou a ele não só a força de dirigir, de liderar o executivo, mas o Senado, a Câmara, ou seja, ele tem agora estruturas capazes de fazer mudanças profundas na sociedade americana. O judiciário, quer dizer, o presidente Trump tem hoje uma coisa inédita e que nós temos que buscar isso no Brasil. Sim. A pergunta é como? Sim. Eu achei bem interessante uma análise que foi feita por um jornalista conservador, foi feita na CNN americana, e eu postei lá no meu canal do YouTube, eu fiz uma análise dessa fala dele, em que ele fala que a eleição do Trump foi justamente uma reação contra o establishment, contra a grande mídia progressista. Gente, quando eu falo que a mídia influencia os nossos filhos, você sabia que 80% dos jornalistas são de esquerda? Nossa. Pesquisa isso. Mais de 80% dos jornalistas são de esquerda no Brasil. Então foi uma reação contra o establishment, foi uma reação contra a grande mídia, foi uma reação contra o progressismo wokeista, que fica taxando as pessoas de fascistas. Vocês são fascistas. Quem discorda, eles querem calar dentro de uma ideia do politicamente correto, e eles jogam pecha sobre as pessoas, eles cancelam as pessoas. E então eu vejo essa eleição do Trump com uma reação a tudo isso, na linha do que esse analista, da análise desse analista, eu concordo plenamente com ela. E eu vejo que no Brasil a gente precisa reagir a isso também. E isso envolve nós nos envolvermos como cristãos, como Neemias fez. Como que Neemias agiu diante de um problema que ele via, de uma cidade sem muros, uma cidade desprotegida, que poderia sofrer violência, invasão, poderia sofrer expoliação a qualquer momento. Essa é a nossa sociedade hoje, a gente não tem muros, a gente está sendo invadido de todos os lados nessa guerra cultural, por ideologias, por visões de mundo de que a gente discorda, inclusive que levam a uma política criminal, por exemplo, de bandidolatria, leva à insegurança física. O que é a visão do progressismo hoje em relação a combate a crime? A visão do progressismo é: o criminoso é uma vítima da sociedade. Aí nega o livre-arbítrio para ele e ele não vai ser punido. Por isso que tem essa política das celas abertas. Por isso que o Lula não queria acabar com as saidinhas, que são usadas para fugir, para praticar novos crimes por presos. Por isso que uma vez que o Congresso acabou com as saidinhas, ele vetou, aí quando o Congresso derrubou o veto dele, acabando com as saidinhas, ele falou que para resolver a superpopulação carcerária, o que ele vai fazer? Vai criar mais presídio? Não. Ele vai ampliar o indulto natalino, que é o perdão de Natal para criminosos. Espera aí, é uma visão de mundo distorcida, que retira o livre-arbítrio da pessoa, e a pessoa é vista como uma pessoa condicionada pelo ambiente ao absoluto. Ela não tem livre-arbítrio. Então, na esfera econômica, ela não é merecedora do lucro, do resultado do trabalho dela. Na esfera criminal, ela não é merecedora da punição criminal. Só que aí você quebra a visão nossa cristã de mundo de livre-arbítrio e de princípio de responsabilidade. Isso. E por que eu estava falando isso? Porque nos Estados Unidos eles reagiram, e aqui, se a gente quer reagir, a gente tem que fazer como Neemias. A gente precisa, primeiro, nos importar. A gente precisa abrir os nossos olhos para o que está acontecendo no Brasil. A gente tem um dever de cidadania, não só da nossa primeira cidadania, que é a cidadania dos céus, mas tem um dever de cidadania com as pessoas ao nosso redor. E a gente precisa nos envolver, entender o que está acontecendo, abrir os olhos para o que está acontecendo ao nosso redor e nos importar com isso. Ter um coração de carne e não de pedra. Em segundo lugar, nós precisamos, como Neemias fez, jejuar e orar. Em terceiro lugar, como Neemias fez,
debaixo de oração. Nós precisamos dar passos de fé para mudar essa realidade. Sim. Isso exige nós exercermos a nossa vocação e a gente fazer o melhor com os talentos que Deus nos deu. A gente exercer a nossa vocação nas várias esferas de influência. Sendo, quer seja pastor, sendo médico, mas um médico sendo sal e luz onde ele está, sendo político, na política sendo sal e luz, e todos sendo cidadãos que buscam impactar a sociedade e trazer aqui uma sociedade que seja de acordo com os nossos princípios e valores. E não tem nada de errado nisso. Tem gente que quer empurrar a religião para a esfera privada, a visão de mundo cristão para a esfera privada. Essa é a maior baboseira que tem. Nós somos os primeiros a defender o Estado laico. Agora, nós somos livres para defender os nossos valores e princípios e para que eles sejam acolhidos dentro das políticas públicas do nosso país. Show, muito bom. E, aliás, nós estamos hoje gozando de uma realidade que eu, por exemplo, quando fui para a Câmara como deputado, eu me sentia extremamente solitário, sozinho, eu apanhava sozinho, lutava sozinho. Nós começamos a construir o FENASP, a própria CEPAB para lutar, porque eu me sentia absolutamente... Nós não tínhamos, naquela época, nem celular tínhamos. Nós tínhamos os e-mails, a esquerda toda organizada, batendo, falando mentira, botando matérias mentirosas, e você não tinha nem como defender. Você não tinha como defender. Então, hoje você tem um exército inteiro na rede social lutando, trabalhando, participando, pais, são empresários, são trabalhadores. Quer dizer, a gente não pode perder isso. Sim. A gente não pode perder isso, porque isso é o canal da nossa luta, da nossa batalha. Deltan, eu sei que seu tempo está pesado, a gente vai fazer o segundo, uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Vamos. E aí vamos falar de todos aqueles temas lá. Aborto, descriminalização das drogas, jogos de azar, vamos falar de doutrinação, vamos falar de tudo, vamos aprofundar. Por que isso é tão maléfico para a sociedade e para o indivíduo, né? Vamos falar de corrupção, de criminalidade, vamos falar de avanços contra a liberdade no Brasil, censura, perfeito, avanços contra a liberdade religiosa. Vamos lá. Maravilha. Agora, para onde vai o Deltan? Qual o próximo passo na política? Qual o próximo passo estratégico para você alcançar uma voz maior e uma influência melhor? Legal, Rodovalho. Deltan vai para onde Deus o mandar. A minha visão, desde o começo, sempre foi. Eu entrei no Ministério Público, quando eu abri a lei do Ministério Público, disse: escorre dessas regras do Ministério Público amor ao próximo, serviço ao próximo. Nossa, se eu trabalhar como procurador, como promotor de justiça, eu vou estar amando meu próximo como profissão e ainda vou ser remunerado por isso. Veja que maravilha! Então, eu entrei no Ministério Público por uma vocação de amor e de serviço. Foi a mesma razão que me levou, como eu contei para vocês, a sair do Ministério Público. Por uma vocação de amor e serviço dentro da visão de que nós somos responsáveis por fazer o melhor com os talentos que Deus nos deu. E a questão é, o que eu vou fazer em 2026 depende de como, dentro de um contexto, eu posso melhor empregar os meus talentos a serviço de Deus. Essa é a razão pela qual hoje eu sou embaixador do Partido Novo. Eu fui eleito na última eleição como deputado mais votado do estado do Paraná, por graça de Deus, pelo apoio das pessoas, pela convergência das causas que a gente em conjunto defende. Mas, poucos meses depois, veio uma cassação, uma vingança do sistema contra quem combateu a corrupção, da mesma forma como Marcelo Bretas está afastado, da mesma forma como o procurador que coordenou o Lava Jato do Rio de Janeiro foi punido com uma demissão convertida em suspensão, da mesma forma como afastaram os juízes da Lava Jato de Curitiba e do Rio Grande do Sul. Eles me puniram uma vingança do sistema, e não sou eu quem disse isso, várias pessoas dizem isso, foi um absurdo aquilo. E quando aconteceu tudo isso, eu olhei para Deus e disse: Deus, qual é o próximo passo que o Senhor tem para mim? Deus trouxe uma paz muito grande no meu coração, fui muito cuidado por Ele ao longo desse processo, e eu entendi que a grande lição da minha cassação é: uma andorinha não faz verão sem bando, Rodovalho. Perfeito. E por isso eu decidi me unir a um time de pessoas, que é o time do Novo, que luta por honestidade, por competência e que tem coragem de enfrentar os abusos dos donos do poder, seja os abusos da esquerda, seja os abusos do Supremo Tribunal Federal. E é um time que defende, dentro do Novo, a defesa da vida, da família, das liberdades, a defesa do combate à corrupção, a contenção dos abusos do Supremo e do STF, a geração de emprego e renda, a defesa da liberdade de expressão, inclusive religiosa, a colocação de bandidos na cadeia e várias outras pautas compatíveis com os valores que eu tenho como cristão.
Então, essa foi a razão pela qual eu entrei no Novo. Eu busquei desenvolver nessa última eleição várias lideranças para que a gente pudesse expandir a força de pessoas que defendem essas causas que nós defendemos. A gente conseguiu resultados extraordinários, inclusive quero deixar as portas abertas para você, eventualmente, que quer às vezes se aproximar, conhecer uma forma de você influenciar a política por meio de uma organização que é um partido. O Novo está de portas abertas para você. E em 2026, uma possibilidade é ir candidato a deputado federal, outra possibilidade é ir candidato a Senado Federal no Paraná. Mas, mais uma vez, eu vou buscar analisar, orar, para entender qual é o melhor modo que eu posso dar para os talentos, para aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, para a influência que Ele tem colocado nas minhas mãos, por meio da palavra, por meio do trabalho, por meio da função, hoje minha de embaixador nacional do Novo, por meio das redes sociais, aliás, em relação às quais eu convido que você faça parte, que você siga, acompanhe, para que a gente possa caminhar juntos e você possa ficar informado sobre o que acontece no mundo político e o que isso tem a ver com aquilo que a gente acredita como cristão. Muito, 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 muito bom. Obrigado, Deltan. Você está aqui comigo, compartilhando, falando para a nossa audiência, falando para a nossa galera aí e dando toda essa trajetória tua que realmente a sua vida se tornou um fenômeno. Porque você alcançou um sucesso extraordinário na profissão de procurador, conseguiu fazer parte de um grupo que marcou a história do país de um jeito ou de outro. Está lá. A história não tem como você tirar isso. Tá feito. Está feito. O sistema pode até falar que não, descredibilizar, mas pela história, amigo, está feito e marcado para sempre. E agora a sua atuação nessa visão nossa cristã, nessa visão nossa política profética, para que nós tenhamos um país com democracia, um país laico, um país próspero, um país que tem espaço para todos, um país que resgata os carentes da pobreza através do trabalho, da dignidade, da justiça. Como você diz, um país sem corrupção, porque a corrupção destrói tudo, a corrupção ela mina, ela drena a toda a energia de um estado, um país, qualquer que seja. Até uma família, né? Então, muito obrigado pela sua participação conosco. Você já deixou aí seu apelo para as redes sociais. E fica, então, o espaço para a divulgação do curso, que eu achei maravilhoso. E vou aguardar você para o episódio número 2, falando sobre todos esses itens específicos. Por quê? Porque a filosofia cristã ela é contra aborto, contra corrupção, contra a agenda woke de modo geral, ideologia de gênero. Por quê? A gente faz isso por capricho? Ou existe bases científicas, bases existenciais, bases sociológicas que nos capacita? Eu não gosto de botar a Bíblia. Para mim, a Bíblia é muito dentro do sistema religioso. E não precisamos da Bíblia, nós precisamos só da ciência. A ciência basta para respaldar nossa visão de mundo. Como cientista, eu sinto isso. Então, muito obrigado pela sua participação e Deus abençoe você nessa guerra, nessa luta e tamo junto aí. A nós, obrigado, Bispo. Desejo aqui todo o sucesso aqui para o programa, que Deus possa seguir abençoando a sua vida, o programa, e por meio deles, abençoando toda a nossa comunidade. Um grande abraço a você que está aí nos assistindo. Abraço. Obrigado, querido. Próxima semana juntos novamente. Compartilhe esse conteúdo. Gostou? Vai lá, curta e assine o nosso canal. Divulgue, porque aqui você cresce. Fica com Deus.